Aproximamos-nos dos 50 anos do 25 de Abril e neste ensaio geral entrevistamos o realizador do filme Revolução Sem Sangue, que leva ao grande ecrã a história dos 5 portugueses que morreram no dia da Revolução. Mais à frente, o mais recente livro de José Eduardo Agualusa, uma biografia que é também um retrato de Angola, e o programa do Festival Leve. Além das sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, temos também o novo disco de Benjamin, que vai subir ao palco do Maria Matos. Seja bem-vindo ao ensaio geral. O que é isto? É a Revolução. A Revolução? Sim, não ouviste na rádio? Fernando Giesteira, João Arruda, Fernando Reis, José Barneto tinham entre 18 e 38 anos no dia em que morreram alvejados pela PIDE na rua António Maria Cardoso, em Lisboa, a 25 de abril de 1974. A eles junta-se António Lage, funcionário da PIDE que foi baleado por um militar. Eles são a história menos contada da Revolução dos Cravos e nestes 50 anos do 25 de abril o realizador Rui Pedro Sousa quis levar a sua história para o grande ecrã. O filme Revolução Sem Sangue chegou esta semana aos cinemas e nasceu da leitura de uma notícia, explica o realizador. Vi uma notícia, não me recordo ao certo qual era o jornal online, que dizia a Revolução dos Cravos, uma revolução que não foi assim tão branda. Isto na altura eu tinha 35 anos e quando comecei a ler a notícia foi pela primeira vez na minha vida, só aos 35 anos, eu sendo do Norte, é que me apercebi que 5 pessoas tinham morrido em Lisboa no dia 25 de abril de 1974 e eu pensei para mim, fogo, nunca ninguém me tinha contado isto na escola. Todos os anos a política, sempre que celebra o 25 de Abril, não fala destas 5 pessoas que perderam a vida e a partir daí começou toda uma pesquisa extensa sobre quem eram estas pessoas que perderam a vida nesse dia, pessoas de que pouca gente fala. Existia uma placa com os nomes deles na rua António Maria Cardoso que foi colocada por anónimos, nem sequer foi o governo que a colocou, e descobri finalmente que havia apenas uma homenagem feita a estas pessoas pelo jornalista Fábio Monteiro, que escreveu um livro chamado Esquecidos em Abril, onde ele conseguiu chegar aos familiares, conseguiu perceber junto dos familiares quem eram estas pessoas, e o Fábio acabou por ser determinante nos chegar a esses familiares, falar com esses familiares, conhecer quem eram estas pessoas, e a partir daí nasce o título um bocadinho irónico de Revolução Sem Sangue, com o nosso sangue rasurado, como se nós estivéssemos a fazer censura à expressão sem sangue. Estamos mesmo a falar apenas de 5 pessoas, foi sim na mesma uma revolução pacífica, mas a partir daí nasce a história de mostrarmos a Revolução de 25 de Abril, tal como ela aconteceu, desta vez de uma maneira diferente, que é da perspectiva destas 5 pessoas. Começa o tiroteio na rua António Maria Cardoso. Esta longa-metragem tenta, diz o realizador, contar o 25 de Abril na perspectiva popular. O nosso filme percorre as vidas delas desde o dia 23 de Abril até ao dia 25 e depois ainda mostramos um pouco no dia 26 como é que as famílias receberam esta notícia das mortes dos familiares. Mas basicamente é uma perspectiva diferente sobre a nossa revolução, desta vez a perspectiva, gostamos de lhe chamar a perspectiva do povo, porque eles chegam a estar, os 4 protagonistas chegam a estar no Carmo, mas o Salgueiro Maia está ao longe, a câmara está sempre com este personagem, está sempre do olhar, do ponto de vista do povo. Na altura no Carmo havia uma barricada que impedia a população de ir mais perto do quartel e nós estamos sempre para cá da barricada de militares, ou seja, vemos sempre apenas o que estes personagens veem e depois, espero eu, ficamos a lamentar também a perda deles nesse dia que foi um dia de celebração para todos, menos para essas famílias. Foi a PIDE que matou agora, o soldado, acabou agora de matar. Com elementos ficcionais, o filme Revolução Sem Sangue tem, contudo, um cuidadoso trabalho de rigor histórico sobre o fio do tempo. Teve, de resto, os contributos dos historiadores António Araújo e Irene Pimentel. Rui Pedro Sousa explica que tentam mostrar quem foram estes homens que perderam a vida naquele dia, mas há uma exceção. Foram 5 que faleceram. Nós há um quinto que não exploramos a vida deles, porque nós temos para ficção. Para documentário não há tanta essa necessidade, porque o documentário tem mais liberdade. Em ficção nós temos que ter sempre uma assinatura das famílias a dizer que nos permitem explorar a vida dos seus familiares, neste caso os descendentes é que têm que dar essa permissão. Nós não chegámos a ter permissão para um deles, que era o mais velho, o José Barneto, porque são 4 descendentes os filhos, 2 até queriam muito, outros 2 já não queriam tanto, foi mais complicado. Podemos na mesma mostrar o Barneto a morrer no tiroteio e mostramos, não o acompanhamos nos dias anteriores, não é? Os outros 4 miúdos, em termos de casting, eu sempre tive a ideia de querer que fossem caras relativamente desconhecidas, porque se eles são ainda hoje, os que morreram, os verdadeiros,
Se eles ainda hoje estão esquecidos na memória coletiva de um país, estão esquecidos da história, estão apagados da história, eu sempre desejei muito que fossem caras frescas, caras novas, caras não muito reconhecíveis do espectador, até para o espectador ao ver, os ver como o Fernando Giasteira, como o João Arruda, como o Fernando Reis e como o António Lage, e não associarem um papel que um ator já tenha feito aqui ou ali. Mas depois sim, à volta deles, trazer atores com mais peso, mais fortes, que sustentem esta malta nova que vem para o projeto. Nestes 4 protagonistas eu procurei ao máximo que eles fossem, depois as pessoas quando forem pesquisarem vão achar interessante, que eles são muito parecidos com os que faleceram na realidade, são mesmo muito parecidos os 4 protagonistas. Mas depois é como eu dizia, à volta fomos buscar uma São José Correia, fomos buscar uma Catarina Avelar, fomos buscar uma Catarina Siqueira, um Luís Simões, um Luís Ganito, para suportar estes atores novos e para trazerem ainda uma carga ainda mais dramática e pesada ao projeto. Rui Pedro Sousa é um filho da democracia. O realizador do filme Revolução Sem Sangue nasceu depois do 25 de Abril. Quisemos por isso perceber que significado tem para si fazer uma longa-metragem como esta nos 50 anos do 25 de Abril de 74. Eu, quando soube que estas pessoas tinham falecido e que ninguém fala delas, primeiro foi o choque inicial e depois também me ajudou muito e ainda bem que eu tive que aprofundar neste tema, porque apercebi-me que se calhar não sabia assim tanto quando sei sobre o 25 de Abril, porque hoje nós tomamos tão de garantia todas as liberdades que temos hoje em dia e ainda assim nos queixamos tanto delas, das liberdades que temos, que depois ao fazer a pesquisa que nós tivemos que fazer tão exata, tão precisa sobre como era viver naquela altura, e nós para isso tivemos o apoio incondicional de historiadores como o António Araújo, que percebe muito de tudo, de todas as movimentações desse dia de 25 de Abril, ou a Irene Pimentel, que é uma historiadora e escritora que percebe muito de como funcionava a PIDE. É incrível ver a perspectiva deles e eles contarem-nos as coisas tal como elas eram, e o choque que nós tivemos logo à primeira a perceber que se calhar na escola é um pouco romantizado e embelezado, se calhar também para não nos chocar tanto quando somos tão novinhos, não é? E eu, não tendo vivido essa época, acho que é engraçado este filme poder também trazer aos jovens de hoje em dia uma perspectiva de, olhem, estejam atentos, porque nós, houve uma certa altura antes de 74 em que vivíamos nisto, tínhamos este estilo de vida bem, que não podias dar um beijo à tua namorada ou ao teu namorado na rua, em que não podias dizer o que quisesses à vontade, e um dia quem sabe não podemos estar a caminhar para isso, e estes jovens juntaram-se todos para lutar por uma liberdade que hoje é tua por direito, e aproveita a liberdade que tens e se calhar prepara-te para um dia, se calhar tens que te juntar de novo para lutar por uma liberdade semelhante, não é? O filme Revolução Sem Sangue já está nas salas de cinema com o apoio da Renascença. Não me rendo aos militares, não me rendo! A raiva está na rua, só vos quer a vocês, a nós todos! João, talvez seja melhor não ir para a rua hoje. Em qualquer outra altura lhe direi ouvidos, mas hoje é o dia mais feliz da minha vida. José Eduardo Agalusa escreveu uma biografia de uma pessoa que se confunde com a biografia de um país. Vidas e Mortes de Abel Chivucovuco, uma biografia de Angola, é o mais recente livro do autor que explica ao ensaio geral o desafio que teve e os 3 anos de trabalho para pôr de pé este livro. Talvez o que me tenha interessado mais foi perceber que, contando a vida do Abel, poderia também contar uma parte da história de Angola que mesmo em Angola não há muita gente que conheça, que é uma história de Angola contada a partir do Bailundo, do Planalto Central. Deu-me bastante trabalho este livro, não? Talvez mais trabalho do que alguns dos romances. É mais fácil criar uma personagem imaginária. Bem, não tem esse trabalho de investigação todo, não é? Este aqui obrigou-me, por um lado, a fazer essa investigação histórica, porque tem um capítulo em particular que me deu muito prazer fazer, que tem a ver com toda a história do reino do Bailundo. E depois também tive que falar não só com o Abel, e o livro é resultado de 3 anos de conversas, de encontros com o Abel, mas também com pessoas que estiveram próximas dele ao longo de todas aquelas histórias, não é? E também não é tão fácil isso, até porque em Angola ainda há gente que não quer falar, não é? Porque é uma história ainda viva, tem feridas. José Eduardo Agalusa diz que este foi, no entanto, o seu livro mais bem aceito em Angola. Foi de longe o meu livro que teve melhor acolhimento em Angola. De toda a gente, tanto do lado de pessoas historicamente ligadas ao partido no poder, como da UNITA. Talvez dentro da UNITA
Há uma facção mais chavimbista que não gostou, que eu sei que não gostou do livro, mas não me incomodou a mim, incomodaram o Abel, não é? A mim não. Chivuco Vuco é o apelido de Abel e a palavra que quer dizer bravura. O biografado também leu o livro de José Eduardo Agualusa e fez apenas algumas precisões. O bom também de fazer isto com o Abel é que ele nunca me tentou condicionar, nem depois do livro estar concluído, entreguei o original para ele rever, para tentar ver se havia erros, e ele limitou-se a corrigir os erros factuais, ou seja, erros de datas, acrescentar nome ou um outro que não estava ou que estava errado. Portanto, coisas absolutamente factuais, não, mesmo aquelas situações, e há páginas ali que eu sei que até lhe deram problemas, lhe trouxeram problemas, não é? Abel Chivuco Vuco nasceu a quando da independência de Angola. Dedicou toda a sua vida ao combate pela democratização. José Eduardo Agualusa, que agora conta a sua história, considera importante o surgimento de livros que tratem a vida recente de Angola. O extraordinário acolhimento que o livro teve em Angola, está a ter, tem a ver com o facto das pessoas quererem conhecer aquela parte da história de Angola, porque aquilo que, sobretudo em Luanda, as pessoas conheciam era a história oficial, era um lado da história, e este livro abre uma janela sobre o outro lado. Não é o único, é importante dizer isto também, quer dizer, ao longo dos últimos anos têm aparecido testemunhos de gente da UNITA, sobretudo, não é? Alguns dos quais muito interessantes, alguns dos quais eu cito no livro. Acho que livros como este podem sim ajudar os historiadores, e falta, por exemplo, em Angola, falta alguém que escreva sobre a guerra civil. Não há um único livro de história, não é? Há muitos testemunhos, mas ainda um livro da história da guerra ainda não há. Vidas e Mortes, de Abel Chivuco Vuco, uma biografia de Angola, é o mais recente livro de José Eduardo Agualusa, editado pela Quetzal. Em Matosinhos, este fim de semana, o Festival Literatura em Viagem recebe o Prémio Nobel da Literatura, o escritor turco Orhan Pamuk. O autor de Istambul é um dos convidados da edição número 18, que assinala os 50 anos do 25 de Abril. Na Galeria Municipal poderá também assistir a outras mesas com autores portugueses e brasileiros. Fernando Rocha, o vereador da Cultura da Câmara de Matosinhos, que organiza o evento, fala também dos lançamentos de livros que irão ocorrer. Este ano o festival está muito voltado para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, e vamos falar muito de liberdade, vamos falar muito de democracia. Vamos ter também, como habitualmente, o lançamento de alguns livros, nomeadamente um livro que se chama A Descoberta da Europa em 1973, que é uma viagem de dois portugueses numa mota de fabrico português, a Casal 125, que faz parte já pouco do imaginário de uma certa geração nacional. Vamos ter também o lançamento do livro do nosso território literário, um guia de Matosinhos, e depois vamos ter as mesas onde eu não posso deixar de destacar a presença do Pamuk, o Prémio Nobel da Literatura, que felizmente conseguimos que viesse ao LEV na edição deste ano. No cartaz de fim de semana do LEV, o Festival Literatura em Viagem, há mais nomes que não pode perder, diz Fernando Rocha. Um grande leque de escritores do universo nacional, sei lá, o Rafael Galo, que foi o prémio José Saramago em 2023. Vamos ter muitos escritores, Dulce Maria Cardoso, o Carlos Matos Gomes, que nos vai focar um pouco mais nas questões do 25 de Abril, a Inês Pedrosa, Joaquim Arena. Portanto, vai ser uma jornada que eu acho muito, muito recheada, muito diversa. Além das sessões com autores que decorrem mesmo ao lado da Biblioteca Flor Bela Espanca, poderá ainda haver uma exposição de dois artistas que nasceram em democracia. Vamos ter obras também de dois artistas emergentes no pós-25 de Abril, que é o Vils e o Bordalo II, que também têm muitas intervenções cívicas, muita ação cívica, e portanto vamos ter uma exposição com estes dois artistas portugueses que marcam também uma geração, marcam uma época, e também vamos ter uma entrevista com
o Miguel Esteves Cardoso, que acaba por também refletir um pouco sobre aquilo que somos, o que somos, sobre a nossa cultura, sobre os nossos hábitos. Portanto, vamos ter aqui um programa muito intenso. Todo o programa do LEF está na página da autarquia. É só escolher quem quer ver e ouvir. E quem nos fala do Festival Literatura em Viagem é o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, assinalando a passagem do Prémio Nobel por Matosinhos. Literatura em Viagem é uma iniciativa que vai já na 18ª edição e tem como centro a Biblioteca Municipal de Matosinhos. O lema é da autoria de Eduardo Lourenço, mais importante que o destino é a viagem. Este ano, o convidado especial é o Prémio Nobel da Literatura de 2006, Orhan Pamuk, também galardoado com o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva. Walter Ugumem, Miguel Esteves Cardoso, Dulce Maria Cardoso, Henrique Raposo, Inês Pedrosa, Isabela Figueiredo, Isabel Rio Novo, Rui Tavares são alguns dos convidados que animarão intervenções e debates sobre as suas obras e sobre a importância da descoberta da leitura e da escrita. Falando de Orhan Pamuk, podemos lembrar o romance O Museu da Inocência, no qual uma história de amor no mundo da ficção passa à realidade num verdadeiro museu de memórias, de recordações, de encontros, de apontamentos, de acontecimentos fugazes. Kemal está noivo da filha de uma das famílias influentes de Istambul, mas tem uma paixão obsessiva por Füsun, uma prima afastada. Kemal começa a colecionar objetos pessoais que lhe recordam quem ama verdadeiramente. Um brinco, um gancho de cabelo, bilhetes de cinema, porcelanas, pedaços de cigarros. Cada objeto é um fetiche e uma crónica de amor que inclui um mapa com todos os locais em que estiveram. Mas com o tempo, essa paixão de colecionar dá origem a um verdadeiro museu que o escritor criou na sua cidade e que permite explorar Istambul como ponto de encontro de tradições, de experiências, de sinais do passado e da modernidade. E assim nasce o Museu da Inocência, verdadeiro paradigma de uma memória viva através da qual se pode compreender o tempo como uma viagem permanente e interminável. Aqui se encontram património cultural e literatura, memória e narrativa. A vida é, assim, um sonho, sempre renovado, onde coexistem várias vidas, como se os clássicos e os contemporâneos se unissem permanentemente, como se Dante e a sua comédia fossem sempre regressando. É um arquipélago musical, aquele que o músico Benjamin oferece aos seus ouvintes com o mais recente trabalho discográfico. O quarto álbum do artista chama-se As Berlengas. Já lhe demos a conhecer no ensaio geral o primeiro single. Agora conversamos com Benjamin para saber mais sobre como nasceu este disco onde se conta uma história. Tal como eu nunca tinha ido à Berlenga até fazer grande parte do disco, este é um arquipélago que eu imaginei, não é? Baseado numas ilhas que existem, mas tem uma história, o disco tem todo um guião do início ao fim, tem uma história meio surrealista e também por esse facto, todos os sons que aparecem da ilha nunca aparecem no seu estado puro, tem sempre um efeito, são misturados com sons mais sintéticos. Eu quis sempre deixar esta margem de
aquilo que as pessoas vão ouvir é sempre uma invenção, uma fuga que está dentro da minha cabeça. As Berlengas é um disco em jeito de banda sonora e é certamente o disco mais longo que Benjamin alguma vez gravou. Tem 20 canções escritas, interpretadas e gravadas pelo artista. Este disco é muito longo, são 20 músicas. Há várias razões para ser longo, uma delas é uma espécie de ser um manifesto. É um manifesto a favor do álbum, contra a ideia de que o álbum morreu, um bocado a contrariar a ideia do consumo, seja de música, seja de notícias, seja de arte, seja do que for, formatado para aqueles 20 segundos dos reels das redes sociais, em que hoje consumimos tudo avidamente e muito rapidamente e a despachar. A ideia é ser um disco de música pop contemplativo, tem um lado muito contemplativo, isso era muito importante, mas também há uma ideia que nasce muito cedo neste disco, e ali tenho que dizer que demorei 6 anos a gravá-lo, em que isto de certa forma tornou-se numa banda sonora para um filme que não existia. E o disco virou mesmo também um filme. Há 1 ano e meio atrás eu fui tomar café com um amigo meu, que é um realizador chamado Bruno Ferreira, e falei-lhe desta ideia. Ele disse: temos que fazer o filme a partir da banda sonora, então, subvertendo completamente a lógica do que é fazer um filme. E falámos com o João Reis Moreira, coreógrafo e bailarino, para fazer a coreografia do filme, portanto é um filme bailado, e eu tive que fazer um guião do disco, ou seja, eu tive que pôr em palavras, em texto, a história que estas músicas contavam e o encadeamento das músicas, e o João, a partir disso, desenvolveu o seu próprio argumento e desenvolveu o seu próprio guião, e a dança fez com que ele agarrasse nas minhas ideias e as levasse muito mais longe. E uma coisa muito importante é que quando nós começámos a rodar o filme, eu ainda não tinha acabado o disco, as ideias dele também foram parar ao meu disco. Houve coisas que ele fez e coisas que ele disse e ideias que ele trouxe que influenciaram diretamente as músicas e a ordem das músicas e a própria essência da música. As Berlengas resultam assim num trabalho multidisciplinar que acaba de ser lançado e que irá dar lugar a um concerto no próximo dia 29 de abril no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Vai ser um mega concerto. Somos 6 músicos e vamos recriar o espetáculo. Vai ser o disco do início ao fim, não vamos tocar mais nada, vamos só tocar o disco, e vai ser uma experiência muito, muito interessante. Basicamente nós vamos todos vestidos de igual, porque somos operários da música que vamos tocar as Berlengas. O que me interessa aqui neste concerto é a ideia de tocar esta música, de contarmos a história através da música. A história está no concerto inteiro. É o som de Benjamin e do seu novo disco, As Berlengas, que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas propostas culturais para si. Até lá, bom fim de semana.